E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Segunda Coríntios 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pai Celestial, estamos reunidos aqui diante de Tua presença. Sei que o Senhor já tomou controle da nossa reunião, da primeira parte da escola, dos cânticos, de cada hino que foi entoada, cada oração que foi feita. Agora nós estamos aqui para esta parte de Tua palavra e eu dependo inteiramente do Senhor. Eu sou entregue ao Senhor, sou entregue à mensagem de João. Este povo também que me ouve é entregue e é dependente desta mensagem de João. Então que o Senhor possa nos ajudar. Dependemos inteiramente do Senhor. Que o Senhor possa vir em favor de cada um necessitado, cada um que precisa de uma palavra, seja de cura, seja de oração, seja de libertação, seja através desta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, que o Senhor já tem nos dado. Estamos aqui só para te agradecer por tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo ao respeito de tua esposa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentai-vos. A palavra escrita, revelada e a manifestada em carne. Com propriedade. O irmão Brana falava com propriedade
mas ele sempre apontava alguém que viria. Ele falava que um gentil, ele levaria um novo nome, mas ele não apontava para ele. Ele sempre apontava para outra pessoa. Pastor Osmar Brana também, em seu ministério, ele nunca apontava para ele. Ele sempre apontava para a palavra revelada. Cabe a cada eleito, predestinado para cada era, crer e ver a manifestação daquela palavra revelada em carne humana. Porque o que tira atenção, o que Deus faz tirar atenção é para o não eleito. Mas para o eleito e predestinado antes da fundação do mundo, ele capta o que está ocorrendo naquele tempo, naquela era. Vamos falar em nossa era. Então nós vamos falar aqui da palavra escrita. A palavra escrita, ela é muito fácil a gente crer. É muito fácil a gente amar. A gente vai ver aqueles discípulos de Moisés. Eles criam naquela palavra escrita. Ou como eles amavam aquela palavra escrita, dizendo que eles eram os discípulos de Moisés. Aquilo era tão tremendo para eles, eles eram amantes daquela palavra. Mas quando Jesus, aquela palavra que se manifestou em carne humana, aquilo era duro para eles aceitarem. Porque era a palavra, tudo aquilo que Moisés pregou era porção. Moisés não era a totalidade de Deus, mesmo Deus manifestando na carne de Moisés. Moisés era uma porção, os demais profetas era uma porção, cada um era uma porção daquela palavra, até que Jesus Cristo veio à plenitude da palavra. Então ele era todas aquelas porções e se manifestou em carne humana. Então, quando aquela palavra estava sendo revelada, aquilo era muito duro de aceitar. Era muito duro das pessoas poderem atentar o que Deus estava fazendo para aquela era. Então, não é diferente. A palavra escrita, o que é que eu quero colocar aqui? A palavra escrita, que é a palavra que está escrita aqui na Bíblia. A palavra revelada é aquela palavra que foi manifestada no dia. Mas ela foi manifestada, mas você tem que ver que ela foi manifestada em alguém. É por isso que tem a palavra revelada, que foi revelada, e a palavra manifestada em carne. Aquela palavra só pôde ser revelada porque ela estava manifestada em carne humana. Então não adianta você dizer que você tem a mensagem revelada sem reconhecer aquele ministério que foi manifestado em carne humana, porque você não poderia saber aquele segredo, aquele mistério, sem Deus tomar 16 elementos. Deus teve que usar 16 elementos, como ele usou de Pedro. Pedro tinha a palavra manifestada. Enquanto Jesus estava ali, o que era que estava acontecendo? Eles tinham aquela palavra revelada, estava revelada. Enquanto aquilo não desceu para o coração dele no dia de Pentecostes, aquilo não manifestou a eles. Então eles tinham aquela escritura de Moisés. Eles tinham aquela escritura que disse que Deus levantaria em Deuteronômio. Falava disso, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Eu creio que é Deuteronômio 15, versículo 18. E quando este profeta viesse a ele, eles tinham que ouvir. E o que foi que aconteceu? Eles tinham não somente a escritura, eles tinham a escritura revelada, mas precisava que aquela revelação caísse no coração dele para manifestar aquela revelação em carne humana. E isso só pôde acontecer no dia de Pentecostes. Porque Jesus Cristo, em São Mateus 28, 19, diz para ele: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali eles tinham
uma escritura, a palavra escrita, né? Aquela escritura escrita, mas não tinha sido revelado. Precisava daquela manifestação do Espírito Santo vir sobre eles, e não veio sobre todos, veio só sobre um, veio só sobre Pedro. Aquela manifestação de Deus, mesmo o Espírito Santo sendo repartido em todos, mas Deus usou um para se colocar de pé. E aquela manifestação, aquela palavra que estava escrita, agora se manifestou em carne revelada. E Pedro pôde revelar aqui o batismo, colocando-se de pé. Aquilo era uma revelação. Aquilo era uma revelação porque ninguém sabia daquilo. Nem mesmo Jesus mostrou para ele. Precisava daquela revelação divina, precisava daquele mesmo Espírito que estava em Jesus. Agora estava nos demais discípulos. Estava nos demais discípulos que estavam naquele cenáculo. E tomou Pedro, colocou Pedro de pé. E disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora vocês podem ver que aquela mesma palavra que estava em Jesus, agora estava em Pedro. Porque Pedro tinha a palavra escrita e ele tinha também a palavra revelada. Quando Jesus chegou a dizer para ele: quem dizes ser o Filho do Homem? O que é que o povo está falando a meu respeito? E eles chegaram a dizer: olha, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é um dos profetas. Aí ele perguntou: e vós? Vamos falar aqui com os que estão aqui dentro. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tendo aquela palavra revelada, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele disse: tu és o Cristo. Oh, irmão, aquilo ali veio diretamente de Deus. Aquilo ali era o Pai, aquilo ali era aquele mesmo Espírito que estava em Jesus, agora estava em Pedro. Pedro queria que aquele Espírito que estava em Pedro estivesse em todos. Mas ali Deus tomou aquele momento, Pedro, para dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus vem para ele e diz: olha, quem te revelou não foi carne, não foi sangue, não foi estudo teológico, não foi genealogia. Quem te revelou foi meu Pai que está nos céus. E o que foi que Jesus falou? Jesus disse para ele, prestou um comentário aquilo a ninguém. Mas mais para frente, os discípulos tinham a palavra escrita. Eles tinham também a palavra revelada que estava manifestada em carne, mas precisava aquela palavra manifestar na carne deles. E para manifestar aquela palavra na carne deles, Jesus teve que sair de cena para o Espírito Santo, para o Logos que estava encarnado, porque aquele Logos só encarnou para ter o sangue, para Jesus morrer, para ter aquele sacrifício. Não era outra pessoa. Aquilo era o próprio Deus manifestado em carne humana. Então, quando aquele sacrifício foi feito, aquela oblação foi feita, quando ele foi assunto ao céu, então o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre línguas de fogo. Então eles tinham aquela mesma experiência que Jesus tinha. Oh, irmão, que coisa tão tremenda aquilo ali. Agora Pedro podia, sem medo de errar, sem medo de titubear, ele podia colocar-se de pé e obedecer Jesus, o que Jesus disse, que quando Pedro se convertesse, ele confirmasse os irmãos dele. Então Pedro pôde se colocar de pé e confirmar a cada um. É isso que Brana queria, que quando houvesse um que visse e convertesse, pudesse confirmar a esta noiva. Nós passamos 40 anos sem achar esse para confirmar. Mas no ano 2000 teve um que se levantou, um só, não foi dois, não foi um grupo, não foi um grupo de ministros, não, foi um só, porque Deus sempre trata com um, Deus não trata com dois, Deus trata com um e depois passa para os outros.
É assim que Deus sempre faz. Então ele levantou aquele um se colocou de pé ali no Monte de Franca. Ele não repetiu o que Pedro disse, mas ele pôde repetir coisas muito mais além, o que Pedro não tinha, o que Paulo não tinha, o que Irineu não tinha, o que Columbo não tinha, o que Lutero não tinha, o que John Wesley não tinha, o que primeira e segunda etapa do irmão Brana não tinha, o que Brana tinha, mas foi proibido dele de explicar. Agora este homem é colocado de pé e começa a nos confirmar, começa a mostrar que a era tinha terminado e posicionar que não foi o tempo do mundo que terminou, que foi o tempo da era de Laodiceia, de Deus tratar com cada era, em cada tempo. Como Deus parou de trabalhar com a igreja luterana, Deus parou de trabalhar com a igreja anglicana, Deus parou de trabalhar com a igreja pentecostal, e eles estão aí firmando que Deus está com eles, mas quando Deus não está mais, por quê? Porque o tempo de Deus tratar com a era de Laodiceia terminou, acabou. Agora Deus estava trabalhando em um ministério do Filho do Homem. Agora Deus estava trabalhando no ministério de Apocalipse 10:7. Deus revelando a sua palavra. Aí a gente tem que ver a palavra escrita e a palavra revelada. Agora só que quando o irmão Brana fala a palavra revelada, era o eleito que tinha que captar aquela palavra revelada, mas manifestada na carne dele, que foi poucos que viram. Era Deus manifestado em carne humana. Agora vem também o pastor Osmar pregando a palavra escrita. Ele tem uma mensagem, a palavra escrita e a palavra revelada. Ele não poderia dizer a palavra escrita e a palavra revelada na minha carne, porque a palavra não pode ser revelada a não ser se for numa carne para passar para os demais. A palavra foi revelada para Pedro, não somente revelada para todos, mas precisou da carne de Pedro para ser aquele porta-voz. Aquela palavra foi revelada no tempo de Brana, ele tinha a palavra escrita. Apocalipse capítulo 5 era a palavra escrita. Agora Apocalipse 10 é aquele livrinho que ninguém podia olhar, porque aquele cordeiro de Apocalipse capítulo 5, ele se converteu em quê? Ele se converteu em leão. Então aquela palavra agora estava manifestada, Apocalipse 5. Aquele cordeiro agora estava naquele anjo forte, tinha convertido em leão. Aquela palavra escrita tinha se transformado na palavra revelada. E aquela palavra revelada de Brana, Deus prometeu. Deus prometeu, me perdoe, mas pode também ser associado assim, que Deus prometeu que ninguém saberia, mas Deus proibiu o irmão Brana de saber, Deus proibiu o irmão Brana de explicar. Ele revelou, era aquela palavra revelada, manifestada em carne, mas que Deus proibiu ele de profetizar outra vez. Agora a gente pode ver que esse espaço de tempo, em primeira e segunda etapa, nós tivemos a palavra escrita. A primeira e segunda etapa é a palavra escrita. A terceira etapa, a mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, é a palavra revelada, mas não só revelada, revelada numa carne, porque João foi até aquele sétimo anjo, comeu aquele livrinho, e aquele livrinho se tornou um homem outra vez. É a palavra revelada, e o João teve que sair de cena para esta palavra revelada poder encarnar em você, poder manifestar em você. Tu diz: como é que manifesta, pastor? Como é que eu profetizo outra vez, pastor? É você crendo. Quando você crê, você faz parte dessas nações, você faz parte desses povos. Que esta palavra em carne, que esta corda vocais ecoou e nos alcançou. Agora nós somos parte desta palavra, nós somos parte desta manifestação, não só escrita,
mas revelada e manifestada em carne humana, como foi com o irmão Branham. Primeiro estava na Escritura, em Apocalipse 5, que ninguém podia olhar. Depois aquele em Apocalipse 10, 7 anjos que vieram da eternidade e que tomaram o irmão Branham. Olha, irmão, se aqueles 7 anjos da eternidade, se não tomassem o irmão Branham, e simplesmente aquilo ali ia ser só revelado no céu. Mas Deus teve que tomar o irmão Branham. Aqueles anjos tomaram ele e suspenderam ele para poder materializar nele. Era Elohim em carne humana, Deus manifestado em carne. E agora vai um homem e come esse livrinho. Ô irmão, porque as pessoas não adere a esta verdade? Nós temos a Bíblia, que é a Bíblia escrita, a palavra escrita. Nós temos o livrinho, que é a palavra revelada. Revelada. E nós temos agora, e se nós formos falar que nós temos isso aqui, olha, irmão, nós temos essa palavra escrita, nós temos essa palavra que foi revelada. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi proibido do irmão Branham explicar. Mesmo esta revelação, ela só estava escrita. Ela precisava ser revelada e ser manifestada em carne humana. Então eu posso dizer que esta revelação, ela foi escrita, ela estava escrita, mas ninguém sabia. Eu não sabia, você sabia não. Se algum ministro aparece aí, ele é um mentiroso. Se eles quiserem colocar o William Souto endoidou, começou a crer em coisas monstruosas. Até em carnaval ele desfilou, como é o nome daquela, as gaviões, né? As gaviões, o pastor ainda diz, não tem nada contra as gaviões. Aí ele enlouqueceu. Agora vem este homem, manifesta esta palavra revelada. Porque o diabo é contra isto aqui? Porque o diabo é contra esta voz. Esta voz não é a voz do pastor Osmar, esta voz é a voz de Deus usando a corda do pastor Osmar. Nós sempre falando isso. As minhas cordas vocais, elas são emprestadas a Deus. As suas cordas vocais, o seu coração, a sua mente não é a sua mente, todo o seu corpo é emprestado a Deus, é doado a Deus. Nós doamos a Deus. Porque o diabo sabe que se ele colocar aqui, se eles colocarem e crerem nisso, porque o importante não é você ouvir, porque você pode ler a Bíblia, isso é muito bom, você pode ler o livrinho, isso é muito bom, você pode ouvir o livrinho revelado e mastigado e não crer. Você tem que crer, você tem que tomar posse. Ô irmão, e isso aqui, quando invade a alma de um eleito, o eleito se sente raptado. O eleito se sente estabilizado, alicerçado, e que nenhuma coisa mais falta a nós. Eu vou ler aqui o Desvelar de Deus 284. Agora Moisés era a palavra naquele dia, porque a palavra foi dada a ele para aquele dia. Moisés, José era a palavra em seus dias, tipificando exatamente a Cristo, quer dizer perfeição. A gente pode colocar Moisés, primeira e segunda etapa, o ministério do irmão Branham. A gente pode colocar também tanto o ministério de Josué, no mesmo ministério do irmão Branham, que teve aquelas suas 3 etapas. Na sua terceira etapa, também o irmão Branham foi aquele José, foi perfeição. Ele foi o ministério de perfeição, onde reproduziu Jesus Cristo em carne humana, outra vez, entre seres humanos, entre os americanos. Então, o ministério dele, um novo nome que Deus deu para ele, foi perfeito, foi perfeição. Então era o ministério de Josué, era o ministério. Então o ministério do irmão Branham, ele só foi completo com esta pedra de coroa. O ministério do irmão Branham só foi completo quando o anjo forte desceu do céu, e vindo naquela constelação de 7 anjos, que não eram pássaros pequenos, que não eram pássaros maiores, que eram anjos que vieram da eternidade e tomaram ele ali
e levantaram ele e suspenderam ele, e ninguém viu mais o que aconteceu. Não viram eles trazendo ele de volta para a terra. Eles não sabem, eles não contam. A ciência ainda anda investigando. Ainda é algo até hoje entre os ministros que eles não sabem explicar, porque não era para ele explicar. Era para aquele mesmo Deus que estava ali em cima, dando aquela instrução para o irmão Brana. É o mesmo Deus que pegou o pastor Osmar. Pastor Osmar não esteve lá no Monte Pôr do Sol. Pastor Osmar não foi um testemunho ocular no momento quando vários homens estiveram ali com o irmão Brana, Fred Sótima e outros que estiveram ali e saíram dali e não viram nada. O pastor Osmar Brana não esteve lá, mas aquele mesmo anjo forte que estava ali no irmão Brana, aquele 7º selo que estava ali no irmão Brana, estava aqui dando a Osmar Brana para ele comer este livrinho. E é o mesmo Deus que agora está em você. É este mesmo Deus que estava em Osmar Brana, está na igreja, está em mim, está em nós. É o mesmo Deus. Olha, a palavra em seu dia tipificando exatamente Cristo, vem, cada um deles era a palavra. 285. E quando Jesus veio, ele era a palavra em sua plenitude. Então eles eram porções daquela palavra, mas Jesus era a plenitude. Então você pode ver que cada mensageiro desse era uma porção da palavra. Paulo mesmo tendo aquela plenitude, mas ele mesmo que escreveu Hebreus 11, versículo 39 e 40, eles sem nós não seria aperfeiçoado. Eles precisavam deste ministério do 7º anjo. Sem este ministério do 7º anjo não houve perfeição. Se não tivesse, não haveria perfeição para Paulo, não haveria perfeição para Irineu, para Columba, para Wesley e assim sucessivamente, até chegar até aqui em cima, até chegar a era de Laodiceia, os ombros, até chegar o ministério profético, pescoço, até descer a cabeça, Cristo mesmo descendo. É a estatura de um homem perfeito. Todas essas porções das eras estava ali, toda a plenitude da divindade em branco. E todas essas porções de primeira e segunda etapa agora estava ali num homem que comeu. Este livrinho é Cristo, este livrinho é o 7º selo, este livrinho não é outra coisa. Este homem comeu, então estava toda aquela porção, tudo aquilo que precisava, estava num homem perfeito, uma esposa perfeita. Sabe qual é o problema das pessoas? É que eles pensam que é o homem, mas não é um homem. A esposa é parte do esposo. A esposa esteve lá no pensamento do esposo. Ele simplesmente veio manifestar. É por isso que no 7º selo ele diz: não abriu. Você já pensou, irmão? Você vai casar e você vai ter a sua lua de mel diante do público? Você vai se desnudar, você e sua esposa? Hoje eles estão fazendo isso, porque é sodomismo. Estão se despindo, ficando nu. As noivas já vão até sem calcinha para se casar. Eu não faço um casamento desse. Você nem me pede para fazer. Todas as invenções do mundo, as pessoas querem trazer para dentro da igreja. Quando você me chamar para se casar, ponha uma roupa de noiva decente, porque você é um tipo de Cristo. Para fazer uma oração, é um tipo de Cristo, e Cristo não tem nenhum pedaço de roupa faltando. Cristo, a esposa dele tem a vestimenta completa. Então ele não poderia dizer para outro, ele não poderia se despir para outro. O 7º selo é onde Deus se desnuda, é onde Deus se mostra, é onde Deus rasga o véu. E ele teve que rasgar o véu para este homem aqui da América do Sul. Ele se desnudou. Osmar Brana é parte de Brana. A gente fala Osmar Brana, mas é Bran. Bran é o novo nome de Deus que está em Bran, não homem. Tira o homem de Osmar, tira o homem Bran e põe o Deus Bran, da mesma coisa. É o pensamento. Só quem entende. O esposo é a esposa.
porque a esposa já esteve na mente dele antes da fundação do mundo. Veio somente expressar, mas ele precisava daquela roupagem do sétimo anjo, como a noiva precisou desta roupagem em carne humana de Osma Brana, e agora ele passou para você, para nós. É a palavra escrita, a palavra revelada, e a palavra revelada manifestada numa carne, porque não tem uma palavra revelada sem estar numa carne. Não teve o período do livro fechado, com Lutero pregando justificação, sem ter a carne de Lutero naquela porção. Não tinha como ter a palavra revelada de John Wesley sem a santificação. Ninguém verá o Senhor sem ter o corpo de John Wesley. Não tem como a gente falar dos pentecostais da restauração do dom sem falar em William Seymour. Tinha que ter o corpo, tinha que ter aquela carne de William Seymour para receber aquele avivamento. Assim como teve que ter o corpo de William Branham, homem, para receber a manifestação de Deus. A manifestação de Deus numa carne no século 20. A manifestação de Deus na carne da sua esposa. Ele falava a carne da sua esposa, mas foi primeiro ele, é primeiro um. Se nós estamos aqui, ovacionamos Deus e agradecemos Deus ao ministério deste um. E quando Jesus veio, ele era a palavra em sua plenitude, porque todo o plano da redenção foi colocado nele. Todo o plano da redenção foi colocado nele. Todo o plano da redenção, da revelação foi colocado em Brana. Ele era aquele livro. Aquele livro foi passando de mãos. Aquele livro em que Adão perdeu veio para a mão de Deus. Da mão de Deus ficou aquele tempo sobre sangue de animais. Ficou ali. Mas estava na mão de Deus. E Deus se fez carne, Deus se fez homem para poder sangrar. Ele não podia ver por meio de Brana para sangrar. Ele não podia ver pelo meio de Osma Brana para sangrar. Ele não podia vir por nenhum desses mensageiros para sangrar, porque tinha que ser o sangue do inocente, tinha que ser um sangue dele, um homem nascido sem sensação sexual. Assim como o primeiro Adão nasceu sem sensação sexual. Então ele tinha que vir sem sensação sexual para poder fazer esta oblação pelo corpo dele, pela igreja dele. Então depois que isto aconteceu, então Deus teve que se aproximar mais do homem. Ele ainda não estava satisfeito simplesmente daquilo. Ele tinha que trazer uma nova geração. Ele teve que nascer um novo povo. Ele teve que fazer uma nova criação, até chegar em Brana, nascido de sexo e nascido também desta nova criação, para ele ser tangível, para ele ser apalpável, para ele ser homem, para ele sentir o que o homem sente, problema que o homem sente, dificuldade que o homem sente, no lar, na família, no trabalho, em qualquer ângulo de sua vida. Ele se fez homem. Se você acha que a sua cruz é pesada, ele levou uma cruz superior à nossa. Você sabe hoje qual é a sua cruz? É você crer nessa mensagem. E você acha que crer nessa mensagem é pesado? Não é pesado, porque ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós na cruz. Ele venceu no Monte Pôr do Sol e revelou e manifestou este sexto selo por nós. Ele já comeu este livrinho por nós. Nós só estamos digerindo o que Deus já fez. Você acha que a sua cruz é pesada? Você sabe por que a gente acha que a nossa cruz é pesada? Deus fez o homem para sobreviver no jardim do Éden. Veja que não tinha dinheiro, não tinha moeda digital, não tinha nenhuma dessas moedas americanas, não tinha o novo Drex que vão lançar, e o homem sobrevivia sem aquilo. E se ele colocou o homem para sobreviver,
O homem que tem fé nele vai sobreviver até este arrebatamento. O problema da gente é nossas ambições, é nossos desejos. O apóstolo São Paulo disse: a gente tem um par de sapato e uma roupa e alimentação, esteja satisfeito, mas a gente não está, às vezes está preocupado. Quer uma casa nova, quer um carro novo, quer uma blusa nova, quer uma roupa nova, quer tanta coisa, e quando vê, é uma geração de um povo doente, de querendo obter tanto, isso é Laodiceia, e não consegue possuir nada. Aí quem ganha com isso é o diabo. Mas a esposa do Senhor Jesus Cristo, ela está satisfeita com o quinhão que Deus deu para ela. Se ela tiver que comer água do riacho e comer bolacha, ela está satisfeita. Esta igreja não é uma igreja que põe Deus na parede, que coloca e tu tem que me dar, não. Ele disse: buscai o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é buscar o que João comeu, é ouvir o que João comeu e profetizou. Busca o reino de Deus e deixa demais coisas. Se os pais que são maus, se o filho pede pedra, o pai que é mau dá um pão, tu imagine o vosso Pai Celestial, Ele quer de tudo. E às vezes é porque nós queremos, mas Deus vê que nós não temos capacidade de ter. Se todos aqui têm, vocês sabem onde vocês estavam? Vocês estavam na chácara de vocês. O tempo de a igreja americana responder já passou. O tempo da igreja de Franca responder já passou. Agora vocês querem ter essa mensagem? Vocês aqui local que estão respondendo por suas presenças. Que vai ser mais cobrado agora de nós, vai ser mais cobrado de mim. Por quê? Porque eu digo eu creio. Por quê? Porque eu digo eu não rejeitei o que aquele homem viu. Não importa que ficar ao meu lado 2 ou 3, eu quero que Deus não me abandone, nem Deus te abandone, e a misericórdia dele permaneça sobre todos nós, porque nós somos melhor do que ninguém. Vamos ver aqui. A redenção foi colocada em Moisés, não foi colocada em José, não foi colocada em Elias. A redenção não foi colocada em Moisés, não foi colocada em José, não foi colocada em Elias. Eles eram simplesmente parte da palavra, apontando para ela. Agora observe, guardando em sua mente aqui. Isto, como eu diria, todo o plano, todo não estava nele. Eles estavam apontando a isto, ele estava apontando ele. Todo o plano do Novo Testamento e até mesmo do Velho Testamento, desde Enoque, estava corporizada, toda a plenitude da divindade corporizada. Deus escolheu um homem fraco, um homem que mentiu, mas acertou, um homem que teve com problema de família, mas venceu. Pastor, nosso pastor não foi diferente, nós não somos diferentes. Temos problema, mas vencemos. Essa mensagem faz nos vencer. Essa palavra faz a gente confessar, faz a gente acertar nossos erros. Olha só, deixa eu ler aqui, bem aqui embaixo, vou já encerrar, meus irmãos. Olhe, deixa eu ler aqui, a era de Sardes, do parágrafo 52, vou ler a metade do parágrafo. Esta não tinha estas obras, eles tinham a palavra escrita. Eu quero ler daqui, eu vou começar a ler daqui, 52 do começo. Eu gostaria que fosse dito que a era de Sardes foi uma restauração ao invés de uma reforma. A era de Sardes. E eu não posso dizer isto, a palavra não o chama. Uma restauração, mas certamente o chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, aquela idade teria sido outra era pentecostal. Compreendeu? Porque a mensagem de restauração era Malaquias 4, era o ministério dele. Aquela palavra estava sendo revelada. Ele dizia, olha, a palavra é revelada, mas era o povo que tinha que ver que aquela palavra, para ser revelada, ela tinha que estar manifestada em brana. Aquele ministério de restauração, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, estava manifestado em carne, igual aquela
revelação destes selos, lá no tabernáculo Brana, quem viu foi umas meia dúzia, e ninguém mais viu. E o irmão Brana levou no coração dele. Então só um Deus. Irmão, por que esta Bíblia tem centenas e centenas de anos, de um profeta para o outro, e nenhum se contradisse? Por que Osmar Brana não se contradisse o que Brana revelou? Porque Osmar Brana é parte de Brana, e nós somos parte de João. Não, eu sou parte de Brana. Não, se tu não reconhecer o ministério do dia, tu vai ficar igual àquela parábola que o Senhor daquela festa convidou aquelas pessoas e tinha que ter aquelas vestes nupciais. E quando ele chegou, ele viu um que não tinha veste nupcial. E ele perguntou: como esse entrou aqui? Ele tinha entrado pela janela. Não adianta. Você quer entrar pela janela com jejum, com oração? Oração pela madrugada? Pegar as irmãs, fazer um círculo de oração? Vão te pegar, te amarrar pé e mão e vão te lançar desta festa. Você não vai, você vai ficar aqui na tribulação se você não admitir que este trabalho já foi feito. E esta aqui é a palavra revelada. Esta palavra revelada, ela saiu daqui e ela está aqui revelada em carne humana, em você. Em você. Você tem que crer que é em você. Tivesse ele sido uma restauração, aquela a idade teria sido uma outra era pentecostal, mas não foi. O melhor que se podia dizer dela era confirmar os restantes que estava para morrer. Há alguma coisa faltando? Sim, havia, por certo. Esta era tinha justificação, mas ela tinha perdido a santificação e o batismo do Espírito Santo. Foi este o plano original de Deus? Foi por isto que eles tiveram um Pentecoste? Eles foram justificados, eles foram santificados, eles foram cheios com o Espírito Santo. Porque, escute-me, a razão de ser justificado e santificado é para o fim de que você possa ser batizado com o Espírito Santo. Esta é a razão porque há uma igreja. É o templo de Deus, cheio de Deus, o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus quando ele estava aqui na terra, levando e executar as poderosas obras que ele fazia, voltar sobre a igreja no Pentecostes, de modo que eles fizeram as obras que ele fazia. Não tinha estas obras, eles tinham a palavra escrita, mas a palavra revelada. Este era o período da reforma. Mas não tema o pequeno rebanho. Quer dizer, eles tinham a palavra escrita, mas não tinham a palavra revelada. O povo de primeira e segunda etapa, eles têm a palavra escrita, mas não têm a palavra revelada. Este povo que se diz agora, depois da partida do pastor, eles têm a palavra escrita, eles podem correr o irmão Brana, mas eles não têm a revelação dentro do coração para admitir que esta obra está completa. Para não derrubar a biografia espiritual de Deus através deste homem, Osmar Brana, que tem mais de 5.000 CDs. Quando este povo quiser sentar para ouvir, será tarde demais. Tarde demais. Porque eles têm rejeitado a vida desta mensagem, refutando o que por 27 anos foi feito. Você diz 27 anos, pastor? Você faz lá a conta. Se você colocar do ano 2000 até 2024, dá o quê? 21 anos? 21 anos sobra o quê? Sobra 2 anos. Mas se você pegar lá de 2004, aí vai dar o quê? 2004, 2005 que ele começou? Vai dar 4 vezes 7, né? 4 vezes 7 dá esse trabalho que foi feito há 27 anos, desde 1995. E Deus já vê. É igual o irmão Brana.
a era ali não terminou quando o Cordeiro saiu do trono. Ali foi uma base, mas já tinha saído, porque ele já tinha expulsado ele de dentro antes. Já tinha expulsado Osmar Brana de dentro da primeira e segunda etapa, assim como agora a própria igreja natural expulsa a noiva de dentro da igreja. Tem que haver uma expulsão. Nós não podemos nos congratular com o sistema humanizado. O nosso sistema é do alto, o nosso sistema é do anjo forte que revelou, que materializou, revelou. O nosso sistema é que João comeu o livrinho e profetizou a quem? Como ia haver uma profecia se não tivesse alguém para responder? Você é resposta aí na África, eu sou resposta, você é resposta em vários lugares deste país. Você é resposta dessa profecia. Deus nos chamando através desta palavra falada, e nós viemos à existência. Nós estamos aqui em existência. Então, a palavra escrita, a palavra revelada, mas o eleito vê a palavra revelada, mas manifestada em carne humana. Porque se a palavra não tivesse manifestada em carne humana, como iria profetizar? A Bíblia diz: conformou-se aos pés daqueles que levam a boa nova. E se não tivesse quem fosse? Tem que ter alguém para ir. E quem foi esse. E este trabalho, depois de tanto tempo ser feito, nós vamos destruir? Cadê os Ur? Cadê os Calebes para sustentar? Você acha que esta mensagem é humana? Você acha que nós estamos brincando de igreja? Você acha que eu iria perder meu tempo aqui com vocês para enganar vocês? Eu me doei a esta mensagem. Você se doou a esta mensagem. Se ninguém mais quer, você quer. Se ninguém mais aceita, nós aceitamos. Se ninguém tem ele como pastor da noiva, mas nós temos. Se ninguém tem ele como profeta, mas nós temos. Se ninguém tem ele como mensageiro da noiva, mas nós temos. Se os ministros querem ignorar ele e não colocar e dar uma oportunidade para eles, mas nós não ignoramos. Nós demos o primeiro lugar aqui neste púlpito para ele e continuaremos dando a ele esta mensagem, este memorial que ele deixou, que é a mensagem que não é natural, que é sobrenatural, é a palavra manifestada na carne da esposa. Agora não é mais só num, agora são aqueles que compõem este corpo do Senhor Jesus Cristo, que estava naquele pensamento. Então Deus não podia mostrar para a América do Norte, para a ressurreição isolada. Deus não poderia mostrar para a dualidade. Deus teve que mostrar, chamar a gente no quartinho e diz: olha, meu filho, eu estou aqui. Brana e Osmar Brana só era o véu a qual eu habitava. O quinto de Efésios, meus filhos, só é o véu que eu habito. Esse povo, esses membros que compõem, só é o véu onde eu estou. Não tem mais ninguém. Não é porque eu estou aqui que eu seja melhor do que você, eu vou usufruir mais do que você. Não, nós somos iguais. Pedro não era melhor do que os demais, porque os demais tinham a mesma porção que Pedro tinha. Só era a vocação de Pedro, era só o ofício de Pedro. Só é o ofício de Deus. E este ofício não me faz maior, este ofício me faz menor. Este ofício não faz o irmão daí maior, faz ele menor. Então, meus irmãos, a gente agradece pela atenção, pelo tempo de vocês têm dado. Deus abençoe enquanto está na memória. Deus abençoe o irmão Edivaldo aí, que foi o aniversário dele. Deus abençoe ele pela passagem de aniversário. O irmão Edivaldo, eu tenho ele como um dos meus irmãos mais velho. E foi um que chegou e não mudou de ideia. O irmão Gilberto chegou, conheci e não mudou de ideia, crendo. Nós como seres humanos não valemos nada, mas essa mensagem ela permanece viva. E não só nesse, mas em vários. Tem vários irmãos Valdeir aí que
e crê também. Vários irmãos que creem, que estão em silêncio, mas eles creem. Eles creem nessa mensagem. O importante é isso, é crer. Não é você crer no meu ministério, não é para você fazer parte do meu ministério, é para você fazer parte deste ministério invisível de João. A união invisível da noiva, que não é mais invisível, que agora está visível, porque ele deixou este corpo completo. Este corpo não está faltando um busto, esse corpo não está faltando nenhum detalhe, porque ele já nos preparou para a festa do casamento. Porque o casamento foi lá, 7º anjo, Apocalipse 10:7, o casamento, 63. Agora aqui nós estamos já preparados para ir para a festa. Você acha que está faltando algum broche? Você acha que está faltando algum detalhe? Hein? Você acha? Então toma aqui, ó, vai te preparar. Vai ouvir que tu vai já te endireitar. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.